Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Esse é o desejo do céu para cada um de nós. Sabe, queridos, nós estamos na série Apocalipse, estamos chegando ao final. Agora nós temos os três últimos verso 20, 21 e 22. Na verdade, se a gente observar e voltarmos um pouco para o Gênesis, nós temos o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, quando entra o pecado. E aí nós temos capítulo 1, quando Deus cria o mundo, nós temos o capítulo 2 ali, Deus criando o ser humano, e aí a entrada do pecado, ou seja, a restauração de todas as coisas também vai acontecer no capítulo 20, 21 e 22. Deus vai resolver aquele problema inicial lá da entrada do pecado. Deus vai destruir o mal, estabelecer o seu reino eterno para cada um de nós. Essa é a verdade. Então agora, esses 3 capítulos é fenomenal. Nós precisamos aprender muito sobre eles. E aí vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Amado Deus, eis-nos aqui, Senhor, para aprendermos do Senhor. Que o Santo e Bom Espírito nos ilumine para que essa mensagem transforme a nossa vida e possamos fazer a Tua vontade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Olha só, capítulo 20 é um capítulo fantástico e diz assim, só para a gente começar a entender, capítulo 20, nós vamos ler até o verso 6, tá? Para a gente compreender, porque tem muita coisa maravilhosa para a gente entender sobre esse capítulo. Diz assim o texto: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele, o Satanás, seja solto por pouco tempo. Agora o verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foram dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Também quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte nem na mão, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Verso 5. O restante dos mortos não reviveram até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados ou felizes e santos é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aqui está. Pronto, esse texto traz coisas fenomenais. Nós precisamos entender que aqui apareceu um período de 1000 anos. Primeira coisa, nós precisamos entender, as pessoas hoje dizem, muitas religiões dizem, Satanás está preso, está amarrado. Não. Satanás está muito solto e enganando as pessoas. Essa é a função dele, é enganar. O diabo é mentiroso e ele usa-se do engano para chegar aos seus objetivos. Porque a função do diabo é roubar, matar e destruir. Mas aqui nós vimos um anjo poderoso descendo do céu, sabe, com a chave do abismo e com corrente para prender o dragão. O diabo será preso por um período, nós vimos aqui, de 1000 anos. Mas depois o texto disse que ele será solto por pouco tempo. Agora, qual é a circunstância e por que o diabo vai ser preso? Pronto, nós precisamos entender agora. Lembra aqui o capítulo 19, já vai trazendo a sequência da volta de Jesus, quando ele vem montado em um cavalo branco e todos os seus anjos. Isso é a volta de Jesus. Isso está descrito em toda a Bíblia, até no Antigo Testamento, sobre a volta de Jesus. Porque o próprio Jó falou, Isaías falou também, vários profetas falaram da volta de Jesus, porque essa é o evento mais importante, a volta de Jesus. Aí, sabe, lá o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses,
ele vai trazer algo interessante no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, a partir do verso 16 e 17, ele diz assim, olha, vou só recitar, ele diz assim, dada a palavra de ordem, ao som da trombeta, ao ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, juntamente com eles, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Então, na volta de Jesus, nós temos algumas coisas fantásticas. Nós vamos ver quatro grupos. Primeiro, o grupo dos salvos. Nós temos o grupo dos salvos que estavam mortos, serão ressuscitados quando Jesus voltar. Dos salvos, estavam mortos e são ressuscitados. E o grupo dos vivos que serão salvos. Esses dois grupos são transformados e levados ao encontro do Senhor nos ares. E agora? E o outro grupo? E o grupo dos perdidos, dos ímpios, que estavam mortos, continuam mortos, porque, olha, o texto fala da primeira ressurreição. Aqui no Apocalipse, capítulo 20, falou da primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição. Se tem uma primeira, porque vai ter uma segunda ressurreição. E a segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios, que não serão salvos. Então aqui agora o texto diz, então agora nós temos o outro grupo. É o grupo dos ímpios que não foram ressuscitados. E dos ímpios que estavam vivos, o que vai acontecer com eles? Também Tessalonicenses, eu quero só ler com você aqui, Tessalonicenses, segundo agora, capítulo 2, verso 8 e 9, vai dizer assim, olha, 2, vai dizer assim, ora, o aparecimento do iníquo, verso 8, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Verso 8, eu li o 9, vou ler o 8. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, os ímpios que estão vivos, mas que não aceitaram Jesus, serão mortos pela manifestação da glória de Deus. Então, como vai ficar a terra? A terra, então, agora vai ficar um caos, vai ficar um deserto, vai ficar um abismo completo. É esse abismo aqui que é a cadeia circunstancial onde o diabo será preso. É aqui. Por quê? Porque os salvos estão nos céus, os ímpios mortos continuam mortos e os que estavam vivos são mortos. Então o diabo agora não tem ninguém para ele enganar, para ele tentar. Então ele está preso por uma cadeia de circunstância por um período de 1000 anos. Quando a gente vê isso, aí tem um texto fantástico, está lá em Jeremias, capítulo 4, a partir do verso 23, depois você pode ler. Lá vai dizer assim, olhei e eis que a terra estava sem forma e vazia, e não havia mais luz. E olhei, e eis que não havia homem algum, e as cidades estavam todas derribadas diante do furor do Senhor. Ou seja, nesse período a terra será um caos, vai voltar como naquele princípio lá, que era sem forma e vazia, não tinha luz. Por quê? Porque os salvos estão no céu, os ímpios estão mortos, só o diabo estará preso aqui numa cadeia de circunstância. Você compreende? Então esse é o texto, mas o texto ainda é interessante, que diz que agora muda o cenário. Isso aqui é o planeta Terra e os salvos estão nos céus. No capítulo 20 diz isso. Vi tronos, capítulo 20, o verso 4, o verso 4 do capítulo 20 vai dizer assim, e vi também tronos, e neles se assentaram aqueles que foi dada autoridade para julgar. Então lá no céu estão os salvos, que vai receber agora autoridade para julgar. Mas julgar quem? O apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, olha que coisa interessante, em 1 Coríntios, capítulo, olha aqui, para a gente poder entender, no capítulo 6, ele vai dizer sobre isso, ó. Capítulo 6, a partir do verso 2. Ou não sabeis que os santos, os salvos, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então os salvos no céu
estarão fazendo o trabalho de julgar o mundo, ou seja, as pessoas, aquelas que não foram salvas, e também julgar os próprios anjos. Quem são esses anjos? O diabo e os demônios, os anjos que foram perdidos, porque agora é o que a gente chama de juízo comprovativo. Não é mais para salvar ninguém, mas é só para comprovar que Deus é justo, que aqueles que não foram para o céu, não foram porque não aceitaram Jesus. Imagine você, imagine por exemplo, que eu estou no céu, e aí que isso não aconteça, mas que um dos meus filhos não foram para o céu. Aí eu vou chegar lá, Jesus, e perguntar: Jesus, cadê meu filho que não veio para o céu? Aí Jesus então me leva, está ali nos livros todo o registro sobre a vida do meu filho. Aí eu agora recebi autoridade para julgar. Eu começo a julgar ponto por ponto na vida do meu filho, e no final eu vou dizer: ele não veio para o céu porque ele não quis. Aí eu declaro: Deus é justo. Então é um juízo, um julgamento só comprovativo, para que nunca mais possa haver no céu e no universo dúvidas sobre o caráter de Deus. Olha como Deus é maravilhoso. Vai ser muito claro isso. Deus esclarece as coisas. Então aqui está Deus trazendo para nós a oportunidade de vivermos com Ele eternamente, agora de uma forma plena e real. Então que Deus te abençoe, que a gente possa viver essa perspectiva da eternidade ao lado de Cristo, porque será a maior alegria. Vamos orar e confiar na palavra de Deus a cada dia, que você aceite a Cristo e faça de Cristo o seu amigo e o seu Salvador. Vamos orar. Amado Deus, obrigado por esse momento. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos na Tua palavra, que estejamos no céu. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.